A sua salvação é um engano absoluto, porque dependendo do que você faz com o seu dom, da forma que você usou o dom, você corre um risco absurdo de receber esta palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Tão importante nós que entendemos que os nossos frutos devem, sobretudo, ser reconhecidos pelo nosso Deus. Precisamos levar muito a sério a nossa carreira espiritual. Precisamos levar a sério sermos servos, sermos crentes, sermos cristãos, declararmos que nós temos um Deus que nos vê, que nos conhece e que nos julgará. Amém? Amém. E aí, eu preciso aqui exaurir, entendam-me, exaurir só chegando até o versículo 29. Eu não estou esgotando nenhum assunto bíblico. Quem sou eu para esgotar um assunto bíblico? Quem sou eu? Eu não sou absolutamente ninguém. Eu quero só aqui compartilhar com os irmãos, porque Jesus, ele vem no versículo 23, ele diz assim, ó: então lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não fala vós que praticais o pecado. Por que Jesus não fala vós que praticais o pecado? Porque lá em 3 João diz que aquele que disser que não tem pecado, a minha verdade não está nele. Se pecamos, não é porque amamos o pecado, é porque temos uma natureza pecaminosa. Mas o sangue de Jesus tem poder o suficiente para nos purificar de qualquer embaraço de pecado. Aleluia, Jesus. É Deus. Mas Jesus fala, vós que praticais a iniquidade. Por quê? É justamente a iniquidade que faz separação entre Deus e o homem. Porque a iniquidade é justamente aquele somatório de pecado em que a pessoa já perdeu a sensibilidade de saber se aquilo que ele está fazendo está ou não agredindo a pessoa santíssima do nosso Deus. Aí é perigoso, aí é sério, porque já perdemos a sensibilidade. E aí receberemos aqueles que agirem assim, receberão essa palavra: nunca vos conheci. Ué, mas eu cantava, eu pregava, eu fazia tanta coisa poderosa, os demônios quando me viam corriam de mim. Sim, mas eu nunca tive qualquer intimidade com vocês. Aí, lembra que eu falei sobre a árvore? Que a árvore, ela precisa ser irrigada. Lembra disso, gente? Que eu falei isso, que a árvore precisa ser irrigada. Porque Jesus Deus nos vê como árvores, frutos. Pois será como árvore plantada junto à ribeira de árvores, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. O próprio capítulo 7 ele faz uma narrativa absoluta sobre isso. E aqui agora no versículo 24, nós vamos falar um pouquinho só sobre fundamento. Alguém pode ler primeiro para mim, por favor? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Quem pode ler? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Já que nós vamos falar um pouquinho sobre fundamento, é importante deixar muito claro a questão do fundamento. Pastor Luiz, deixa o pastor Luiz ler ali, por favor.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Ô, glória. 11. Não, amor, eu sei. 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, ninguém pode lançar ou ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi proposto, que é Jesus Cristo. Aleluia. Ok, obrigado. Aleluia. Então, a gente parte de um princípio que o nosso fundamento está em Cristo. A nossa segurança está em Cristo. E aí no versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. Olha isso. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, então não basta apenas ouvir. Repita isso, não basta. Não basta. Mais uma vez, não basta. Não basta. Apenas ouvir. Ouvir. Aquele que apenas ouve e não pratica, Jesus vai dar os fundamentos sobre ele. Porque quando eu ouço e pratico, Jesus diz assim: eu o compararei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Fundamento. Quem faz uma casa sem fundamento, já disse aqui o evangelista Nivaldo pregando na quinta-feira, quem faz uma casa sem fundamentos, ele está dizendo, essa casa a qualquer momento vai cair. Ele está declarando isso. É verdade. Essa casa a qualquer instante vai cair. Pastor, o senhor entende de obra? Não entendo nada de obra. Sou completamente leigo. Mas eu leio e ouço também de meus amigos. E uma casa ou um edifício para ser construído precisa de ter seguras sapatas. Quanto maior o edifício, mais profundo deverá ser as sapatas, as amarras, justamente porque em determinado tempo, em algum momento, aquela casa ou aquela edificação ou aquele prédio irá sofrer os abalos de uma tempestade, de uma ventania, e dependendo da pulsão dessa ventania, se essa casa não estiver firme, ficada, presa, ela vai ruir e ao final vai cair. Assim é a construção de uma vida espiritual. Pessoas que conseguem ficar por tanto tempo sem se preocupar em se aprofundar na palavra. Veja, todo aquele, pois, que ouve as minhas João 5,39. Examinai as minhas escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Palavra. Tem muita gente que está edificada em quê? Eu não consigo ficar se eu não for lá no trabalho de libertação da irmã Serafina, perna fina. Eu preciso ir lá pelo menos uma vez
E lá, pastor, você não sabe. Quando começa o roda-roda, o rei de reis, e aquela é uma coisa que o senhor não imagina. Sim, irmã, continua. Pastor, o manto é tão profundo que quando a gente vai perceber, já passou 2, 3, 4 horas e aí tem que terminar o culto. Tem palavra? Não. O que o pregador pregou? Eu não sei lá o que o pregador pregou. Tô vendo que tá no negócio, o manto tá fervendo. Qual é o fundamento dessas pessoas? Eu dei um exemplo daqueles que vão para lá, agora vou dar um exemplo daqueles que estão aqui. Existem pessoas que conseguem fazer a proeza de passar 5, 6, 7 anos na igreja sem nunca ter ido a uma escola bíblica dominical. Tem gente que consegue ficar tantos anos sem vir a um culto desse, culto da palavra. Não valorize esse negócio. Onde estão os seus fundamentos? Onde é que estão nossos fundamentos? Ah, pastor, eu sou ouvinte. Quando o pregador prega no domingo, o senhor sabe como é que é, pastor? Receba aquela palavra e está tudo bem. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Sim, mas não é o suficiente para lhe dar devido fundamento. Aquela palavra te dá uma palavra de direcionamento. Agora, fundamentos é aqui. Onde a gente discute a palavra. Onde a gente busca o alimento sólido. Para que você crie raízes. Sapatas. Por quê? A tempestade vai bater. Diga para quem está falando para você. A tempestade vai bater. A prática da palavra. A prática da palavra. Os fariseus ficavam enrolados com Jesus porque eles sabiam que Jesus falava e praticava. Assim também os escribas. A prática da palavra, ela dá a devida sustentação a uma vida espiritual. Aí eu vou ter que voltar no que eu falei domingo, me perdoe. Amém, amém. Vai te dar justamente a chamada estabilidade espiritual. Aleluia. Só quer dizer que quem tem estabilidade espiritual não passa problema? Passa problema sim, mas ele sabe passar os problemas. Porque o problema é você não saber atravessar um deserto. Quem não sabe atravessar um deserto vai morrer no deserto. Quem não sabe atravessar o deserto, a terra vai abrir e ele vai ser engolido. Porque o deserto é o lugar que não tem sombra. Deserto é o lugar que não tem água. Deserto é o lugar que não tem amigos. Deserto é quando Satanás mais investe contra as nossas vidas. E querendo ou não, o inimigo de nossas almas sabe quando a nossa casa está bem fundamentada. Quando a nossa casa espiritual está bem fundamentada. Tem pessoas que não conseguem manter o equilíbrio espiritual nos momentos mais difíceis. Eita Jesus, aleluia. De repente, um dia está sorrindo, 5 dias está com a cara fechada. Meu Deus. Um dia fala com um, 7 dias faz questão de virar a cara para todo mundo. E o pior, vai pro Facebook. Vai pro Facebook e começa. Eu estou assim, assim, assim. Eu estou assado. O que eu tenho a ver com isso? É verdade. Vai pra rede mundial. Não, mas eu tenho 5 milhões de amigos. No Instagram eu tenho mais de 500 mil seguidores. Espero que eles sejam amigos de você quando você precise. Eita, meu Deus do céu. É forte, é. Vai passar perdido. Eu nem tenho. Vai. Tem gente que perde tempo indo pro Facebook pra ficar Ih, Jesus. eu preciso me desabafar. O melhor caminho agora para me desabafar no Facebook, quando a Bíblia diz que Mateus, entra pro teu quarto, fecha a tua porta e fale em segredo com teu Deus. Estabilidade.
hoje. Aleluia! Vida espiritual. Ô, glória. Casa com Ô fundamentos. glória, ô glória, aleluia, Casa com fundamentos. aleluia. Eu vou ficar lá me desabafando em Facebook, É verdade. abrindo. Quando alguém quer atacar alguém, não tem peito de falar na frente, vai pro Facebook. É verdade. Eu fico indignada com Vai isso. pro Facebook. Outra coisa. Grupos. Meu Deus. Um dia tu tá dentro, outro dia tu tá fora. Um dia tu tá dentro, outro dia tu tá fora. Grupos. Eu tô dentro. Olha aqui. Aleluia. Tem gente que desabafa no grupo, né? Ela acha que todo mundo está preparado para ouvir aquilo. É verdade. Ele acha que todo mundo está preparado para ler aquilo. Jesus Nazareno. Meu Deus! Para que eu vou ficar me expondo dessa forma? Aí depois fala, pastor, estou no vento. Eu estou na prova. Eu estou sendo perseguido. Não, tá não. Isso é luta que tu arrumou com teus próprios dedos. Porque quem fala hoje nem tanto é a língua, são os dedos. Isso aí. A gente falou aqui que a língua precisa ter 3 elementos para não trazer problema para você. Quais são os 3 elementos? Tem que ter isso. A mesma coisa não. Tem gente que é assim. Daqui a pouco vai ter gente montando gente com tendinite aí, hein? Meu Deus, agora tem um demônio negócio de Pokémon. Tem um demônio agora negócio de Pokémon. Daniel falou comigo, pai, ali perto do meu escritório da Igreja Universal, o pessoal lá, na hora do almoço, eu falei, olha o demônio aí! Não, mas nós vamos preparar um negócio para falar sobre esse negócio de Pokémon. Nós vamos falar sobre isso. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 47 ao 49. Por favor, dê o pastor Carlos Santana para ler para mim. Lucas 6. 47 ao 49, por favor, pastor Carlos. Por favor. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, Olha isso. e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus de Nazaré, aleluia. Pergunta quem está próximo a você. Onde está fundamentada a sua vida espiritual? Onde está fundamentada a sua vida espiritual? Jesus da glória. Porque tem gente que logo cai quando vê algum problema. Teve gente que fala assim, o pastor Marco me ama. Ai, Jesus, esse homem, se isso for verdade, a minha fé está abalada. A minha fé está abalada. Onde é que a vida dessa pessoa está fundamentada? Nas mensagens de Marco Feliciano. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. Aleluia. Não será, senhores e senhoras, jovens, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. Ele não será posto, já foi posto. Aleluia. O qual se chama Jesus Cristo.
Aleluia a Deus. Amém. Hebreus 12, capítulo 2. Aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha aqui, ó. Pedro, quando saiu do barco, enquanto ele olhava para Jesus, tá tranquilo. Ó. A tempestade estava batendo ou não estava? Estava batendo ou não estava? Mar batendo à noite, tempestade à noite. Mas enquanto ele olha para Jesus, o mar para ele era concreto. Quando você deixa de olhar para Jesus, a tempestade fala mais alto. Jesus de Nazaré, aleluia, aleluia. Essa é forte. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você esteja pronto. Porque não adianta ouvir sem praticar. Ouvir sem praticar é construir uma casa espiritual na areia. 25. Pastor, isso quer dizer o quê? Que a casa firmada na rocha não vai ter chuva, não vai ter vento, não vai ter... Não, vai ter tudo isso. Mas ela está pronta. Aleluia. É muito fácil de perceber um crente que tem edificado a sua casa na rocha. É muito fácil de perceber isso na igreja. É muito fácil. 25. E caiu a chuva, e vieram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram. Bom, alguns estão muito, outros estão impetuosamente contra aquela casa. Mas, é uma adversativa, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia. Quantos aqui já receberam, quantos aqui já perceberam que em vários momentos o vento bateu e você deu aquela balançada? Quantos? Não vem dizer pra mim que você tá aquele edifício que o vento tá batendo e você tá assim, ó. Você vai até lá, ó. Você vai até lá. E sabe por que a palmeira volta? Sabe por que a palmeira volta? Porque do mesmo tamanho que ela tem pra cima, ela tem pra baixo. A estrutura dela, como raiz, rapaz, é tão forte que derruba um muro. É isso. Eu não vejo lá em casa. A gente tá pedindo, eu já falei pro Léo de lá, para ir lá resolver esse negócio no nosso condomínio. Porque tem uma palmeira lá que tá arrebentando a minha garagem. E a Jaídes, ela vai, ó. Não quer saber. Não tem concreto que pare em pé. É verdade. Jesus. Aí a gente falou, mas por que Léo, pastor? Porque ele sabe a burocracia que é para tirar um negócio desse. Vai um qualquer um fazer aquilo ali, vai. 30 anos por isso. Há 30 anos mexendo nisso. Ele sabe como é que fazer. Se qualquer curioso for, tá perdido. Tá perdido. Além de ser multado, uma multa absurda, não vai conseguir fazer, porque é muito alto, tem que saber fazer. Aquilo se cair água de César, meu Deus do céu. Meu Deus. O que caiu de bater, derruba tudo. É enorme. Então o vento vai bater. Mas se a tua casa estiver firmada na rocha, fique tranquilo. Vamos lá, só para a gente terminar aqui. Vamos lá. Eu vou parar aqui. 26, rapidinho. Eu vou passar aqui para as mulheres. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Repita comigo: o poder do ensino, constrói a casa. Constrói a casa. O poder da prática, mantém a casa. Mantenha a casa. Entenderam isso? O poder do ensino, você está construindo a sua casa.
O poder da prática mantém a sua casa. Aleluia, aleluia. O poder do ensino constrói a casa. Aleluia. Ou seja, os ensinamentos que você vai recebendo, você vai construindo a sua casa. Entende isso, Marcos? Entende isso, Patrícia? A Gaciane, entende isso? O poder do ensino vai construindo a sua casa. O poder da prática vai manter a sua casa. Meu Deus. Manter de quê? Das tempestades. Aleluia. Das tempestades impetuosas. Pai. É, Deus. Tem gente que... Daniel falou uma coisa certa, quando eu falei com ele. Rapaz, Daniel, agora tá anunciando aí a próxima novela das 6. Tu vê como é que a Globo está apelando, está fazendo uma série de coisas e tal, e conversas e tal. Aí ele falou, mas pai, a Globo vive praticamente das novelas. E eu falei, é verdade. Porque além de ter tantos ímpios que veem novela, tem tanto crente também preso a novelas. Preso a novelas. Novelas que só ensinam coisas terríveis. Desfacelamento de famílias, adultérios, fornicação, malandragem, homossexualismo e daí por diante. Vai invadindo as casas. E você não pode vir me dizer que você que tem essa prática como comum na sua vida, que o teu alicerce está preparado para as tempestades. Jesus de Nazaré, aleluia. Pastor Marcelo sabe que eu não tenho esse negócio comigo de ficar pregando com a televisão. Não tem nada disso. Eu preciso falar para você a verdade como verdade, não como meia verdade. Aleluia. Não há qualquer intenção do pastor Marcelo de te massagear. E sim trazer uma mensagem para abençoar a tua vida. Aleluia. Abençoar a tua casa. Aleluia. A casa precisa ser mantida. Aleluia. E como é que eu mantenho minha casa? Com o poder da Palavra. prática. Eu praticar a palavra. É a prática da palavra para manter minha casa viva, em pé. Eu termino aqui nesses 3 versículos. Versículo 27. E caiu a chuva, e vieram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram impetuosamente contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Por que ela caiu? Porque não tinha prática, não tinha alicerce, não tinha fundamento. Então ela vai cair. Eles ouviam, mas não praticavam. Repita comigo. Ouvir. Ouvir. Sem praticar. Sem praticar. Para Deus é nada. Para Deus é nada. Por isso tem muita gente que decora a palavra. Tu não vê? Jô Soares, quando quer falar aqueles textos. Não, mas está escrito. Não, mas está escrito. Não, mas está escrito. Não, mas está escrito. Aí Jesus, para quebrar esse negócio, porque até Satanás conhece, decorou bem a Bíblia. Tu vê que ele fala, mas Mateus capítulo 4, mas está escrito. Não é isso que ele fala? Está escrito. Se tu se lançar daqui, ele dará o teu respeito. Tu vê que ele. Aí a Bíblia diz o seguinte: aquele que me conhece pratica os meus mandamentos. Glória a Deus. Não, repita comigo, não existe Não existe a possibilidade de conhecê-lo sem praticar. sem praticar. Eita, Jesus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória. Só para concluir, esse conhecer está falando de intimidade. Aleluia. Intimidade. Aleluia, Jesus. Quem me conhece, quem é íntimo meu, quem tem relacionamento comigo,
Me pratica. Meu Deus. Pratica minhas palavras. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Vamos com muita alegria. Vamos com muita alegria ofertar ao Senhor. Vamos ofertar ao Senhor. Aleluia.